Mais uma vez estamos aqui para a nossa meditação diária. Hoje eu quero estar meditando com vocês no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos meditar até o versículo 4. Tá? Então nós vamos falar a respeito desses versículos de duas promessas muito importantes para nós, que diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque aumentarão os teus dias e te acrescentarão vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Bem, meus queridos, nós vemos aqui que o Senhor nos dá dois alertas para que a gente esteja vivendo bem, passando os nossos dias na face desta terra de maneira agradável, que nós temos no nosso dia a dia um tempo bom diante de Deus. Então ele coloca aqui que nós não podemos nos esquecer dos seus ensinos, não podemos nos esquecer daquilo que ele nos tem dado como regra de vida e de fé. Então, ele coloca aqui que para nós não esquecermos dos ensinos, né? E o teu coração guarde os mandamentos. Olha, ensinos é aquilo que nos dá dia a dia. E mandamentos são marcos que tem que ser, ele não pode, são princípios da nossa vida. Os mandamentos são princípios, nós jamais devemos abrir mão desses princípios. Né? O ensino, ele é diário, mas os mandamentos é algo que não pode mais sair da nossa vida. Então, são princípios que nós temos que guardar em todo o tempo. Por quê? Porque tanto o ensino quanto os princípios, né, ele nos diz aqui que aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Olha, aquele que não tem Jesus, a sua vida é sempre turbulenta, a sua vida, ele não sabe viver em si mesmo. Ele está sempre vivendo em favor das circunstâncias que estão à sua volta. Mas aquele que serve ao Senhor, ele tem paz dentro de si, e aquilo que a circunstância às vezes começa a querer o envolver, ele sabe para onde ele ir, ele tem conhecimento, e as circunstâncias não o fazem abrir mão dos princípios. Mas ele vive de acordo com os princípios e os ensinos do Senhor. Então a vida dele é diferente por isso. A vida dele tem em si mesmo bases e princípios para passar pelas circunstâncias, passar pelas tribulações, sem se perder no seu dia a dia. Então, nós temos aqui esses princípios que não saem da nossa vida e faz da nossa vida uma forma agradável de viver. Uma forma que vai agradar ao nosso coração. Nós vamos ter prazer em ter vida diante do Senhor. Agora, nós temos aí o versículo 3, que nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Olha, irmãos, esse desamparem em algumas traduções dizem outras palavras, mas ele está dizendo, não deixe nem a benignidade e nem a fidelidade faltar na sua vida. O que é ser benigno, irmão?
é que em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós não temos o desejo maligno contra ninguém ou contra qualquer coisa. Esse desejo maligno, ele não pode aparecer na nossa vida. Nós não podemos ter nenhum desejo maligno em nós. Então, o que nós precisamos no nosso dia a dia é ter certeza de que a vontade de Deus na nossa vida está sendo feita. Porque Deus não tem nenhum pensamento mal contra nós. Não é isso que nos diz Jeremias? Que os pensamentos do Senhor, Ele não tem pensamentos maus conosco. E por que nós vamos ter pensamentos maus com alguém? Então, o que Ele nos chama a atenção é isso aqui, que a benignidade nunca faça falta em nós. Nós temos que tê-la presente. A palavra de Deus nos diz, não pague o apóstolo Paulo chamou muito bem atenção a isso. Não, que nós não devemos ter nenhum pensamento de pagar o mal com o mal, mas sempre o bem. Mesmo que o mal venha contra nós, nós temos pensamentos bons. Nós temos que ter atitudes boas. Então, nós nunca devemos tomar isso um contra o outro, nós tomarmos mal por mal, mas sim o bem, mesmo que a atitude que venha de lá seja má, nós não termos atitudes más contra as pessoas. Então, no nosso dia a dia, nós temos que estar atentos e vivendo isso para nós. Tá? E ele continua dizendo a respeito da fidelidade. Fidelidade. O que é fidelidade? Muitas vezes nós estamos achando que a nossa fidelidade é só com Deus. Não, a nossa fidelidade é uns com os outros. E eu chamo mais atenção ainda, porque nós às vezes não somos fiéis nem a nós mesmos. Aquilo que nós tratamos, às vezes não cumprimos, então onde está a nossa fidelidade? Aquilo que nós falamos com Deus que vamos fazer, que queremos fazer, nós não temos fidelidade nem com a nossa palavra, às vezes. E nós precisamos, no nosso dia a dia, ter em nós a consciência de que a fidelidade e a benignidade é algo que nós temos que ter, como ele disse aqui, atados ao nosso, é um colar para nós. Onde nós formos, isso seja algo que nos apresente, algo que as pessoas terão bem em nos ver. Por quê? Porque nós somos do bem e fidelidade não falta em nós. Nós cumprimos com as nossas obrigações, com nossas palavras. Então, isto é algo que tem que nos nortear no nosso dia a dia. Ele diz, olha, ata-as no teu pescoço, né? Escreve na tábua do teu coração. Ou seja, são princípios que não saem do meu ser, são princípios que não podem deixar de nortear a minha vida. Por quê? Porque nos diz o versículo 4, e acharás graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nós seremos bem vistos, não somente pelos homens, mas também a Deus. Deus achará graça em nós, por quê? Porque aquilo que Ele tem passado para nós, nos dado conhecimento e nos dado condição para viver estas coisas. Então, meus queridos, no seu dia a dia, que você possa estar tomando isso para a sua vida e possa continuar fazendo da sua vida, do seu coração, aquilo que Deus tem determinado para você. Qual que é a determinação dele? Ser bom e fiel. Que seja o nosso norte no nosso dia a dia, a cada dia da nossa vida,
em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.